Boa noite, pessoal. Vamos lá, então, para mais uma aula de inglês. Hoje a gente vai fazer uma prova, vai resolver uma prova do Colégio Naval, a prova que foi apresentada em 2024, tá? A gente já teve, então, um exemplar praticamente de cada escola, né? E estava faltando o Colégio Naval. Vamos ver o que ele vai apresentar para a gente hoje, essa provinha aí. O que essa banca cobra? A gente tem que pensar que para cada escola a gente vai ter uma banca diferenciada, tá? Eles todos têm um pensamento voltado para o militarismo, mas não obrigatoriamente eles vão explorar os temas militares. Então a gente tem que ver o que a banca está cobrando. E é uma prova relativamente recente, a gente não pegou do ano passado, pegou um pouquinho mais antiga, do ano anterior, mas a gente já tem uma ideia do que a banca está pedindo. E a gente vai ver que, em termos acadêmicos, né, ela não está muito diferente das outras bancas, não. Está pedindo leitura e interpretação, pede inferência, que a gente já viu em outras escolas. Gramática é contextualizada. Lembra que eu sempre falo para vocês, a gramática é aplicada ao texto. Então, isso vocês não vão ver só na prova de inglês, isso na prova de português também é assim. É uma gramática contextualizada. No caso de prova de língua estrangeira, você vai ter o vocabulário distribuído praticamente em todas as questões. Não vai ter uma questão assim exclusivamente voltada para a resolução de vocabulário. Por quê? Porque normalmente as bancas, elas não estão preocupadas se você consegue traduzir ou não. A prova de inglês não é uma prova que é para ser traduzida. Muito pelo contrário, se você cair nessa armadilha da tradução, você pode perder bastante tempo. Você tem que saber palavras-chave, sim, claro, um pouco de tradução você precisa ter, mas você precisa saber resolver as questões, né? Identificar qual é a demanda daquela questão e saber resolver. E a gente caiu também aí formação de palavras, que é uma coisa que eu não vi caindo assim, pedindo tanto nas outras bancas, essa aí pediu. Uma questãozinha só, mas pediu, ok? Então vamos lá. Nas questões de 1 a 3, a gente tem um único texto. É um texto que, assim, visualmente, não é pequenininho, mas se você for olhar, é só uma questão de distribuição do texto na página, tá? Tem uns parágrafos bem definidos, tá? E o título, o título desse texto é What is the best country you have traveled to in your lifetime? A gente está falando aqui, a palavra-chave aqui seria traveled, que significa viajar, é o verbo viajar. Ele está sendo usado aí no present perfect. E aí você já começa a imaginar que o que ele está pedindo, qual é o tipo de situação que esse texto apresenta. Coisas que aconteceram no passado, mas que têm algum efeito no presente, tá? Não está falando simplesmente de uma ação que ocorreu, um acontecimento do passado. Está falando de alguma coisa que faz diferença no presente. Então, por causa daquilo que aconteceu no passado, o seu presente tem uma diferença. Aqui ele está perguntando qual foi o melhor país para onde você viajou durante a sua vida. Bom, presta atenção no tema desse texto. Só pelo título você já consegue imaginar que eles estão perguntando sobre viagens, sobre turismo, tá? E ao ler o texto, são 8 comentários para essa pergunta, você vai perceber todas as informações que são dadas, que são voltadas para o turismo, mas a gente não viu isso ainda. Nesse primeiro slide aqui, a gente tem 4 comentários
Depois a gente tem mais 4 comentários aqui. A gente está falando de 8 países diferentes. Vamos dar uma olhada nas questões? Questão 1. What adjective? Olha só, você já sabe o que ele está perguntando sobre adjetivo. Did the writer in comment 2, number 2, used to describe the locals in Kirguistão? Deve ser aquele pedaço lá do Oriente Médio que tudo acaba com estão, né? Paquistão, Cazaquistão, sei lá onde estão, aquelas coisas assim, né? Mas a questão está perguntando sobre um adjetivo que o escritor do comentário 2 usou para descrever the locals in Kirguistão. E aí eu falo para vocês, aqui a gente tem 2 palavras para a gente identificar. Primeiro, ele está perguntando uma palavra, gente, uma informação explícita. Quando a informação é explícita, não viaja. Volta lá onde ele pediu para você olhar e procura aquela informação. A informação está no comentário 2, a informação é um adjective e a informação é sobre os locals. Então, a gente volta lá no comentário 2 e lá está escrito, ó, Kirguistão. It absolutely blew my mind. Blew my mind. Ó, blew my mind. Ao pé da letra seria explode minha cabeça. Não é isso. Totalmente fez a minha cabeça. Tá? Esse país totalmente fez a minha cabeça. It's stunningly beautiful and has an impressive range of landscapes for such a small country. Landscapes são pontos assim, pontos naturais, né, que são muito bonitos, né, paisagem muito bonita. Olha, aqui a gente já tem beautiful, impressive, small. Olha quantos adjetivos. The food was fantastic. The people were just amazing. And the entire experience was incredible. Aí você tem que saber quais são as opções. Impressive, amazing, beautiful, fantastic, incredible. E a pergunta é sobre os locals. Aí eu falo para vocês que esse é o grande X da questão. Lembra que eu falei que a questão do vocabulário tinha uma questão só, que é específica de vocabulário, mas ele sempre vai ser pedido durante toda a prova, sempre vai ter uma demanda para que você conheça uma palavra ou outra, ou uma expressão, né? E nessa questão aqui, essa palavra locals faz toda a diferença. Por que eu estou falando que ela faz toda a diferença? Porque quando você confunde essa palavra, essa palavra é uma pegadinha, né? Porque muita gente pode achar que a gente está falando sobre locais. Isso é um falso cognato. Quando eu coloco essa palavra, muita gente percebe como se eu estivesse falando de locais, como se fosse uma palavra completamente assim parecida, né? Mas é um falso cognato. Por quê? Quando a gente está falando de local, no sentido de lugar, a gente vai falar de location. E quando a gente está falando de locals, a gente está falando das pessoas da terra. Aquelas pessoas, os moradores da terra, não são os turistas. É aquilo que é diferente, é o oposto dos turistas, serão os locals, tá? Então, a gente volta lá no texto e vê o que ele está falando sobre os locals. Qual é o adjetivo que foi utilizado
para essas pessoas. Eu gostaria que vocês... Deixa eu... Cadê o chat? Para eu ver quem é que está. Isso. Para eu ver as respostas de vocês. Eu queria que vocês olhassem aí no texto, nesse segundo, e vissem qual é o adjetivo que está sendo usado para falar sobre os locals. Yes, amazing. Muito bem, isso mesmo. Tá? E se a gente fosse falar dos locais, aí a gente poderia falar o quê? Impressive, que eu acho que tem lá também, ó, é uma das opções. Aqui, ó, letra A, impressive, é o primeiro. Você vê que tanto é uma pegadinha que colocou o primeiro como sendo impressive e o segundo amazing. E a resposta certa realmente é amazing. Na questão 2, a gente tem a seguinte pergunta. In the sentence, hands down the safest country I've ever been to, no comment 8, the writer used the present perfect tense to express... Vejam bem, essa pergunta é uma pergunta gramatical. Foi aplicada ao texto, mas é uma pergunta gramatical. Ele está te perguntando aí para que a gente usa o present perfect. E aí, só de você, se você já tiver estudado essa parte, você não precisa nem ler o texto para saber. Ele foi usado lá no comentário número 8, ok. E é bom que a gente leia o texto, que a gente, né, saiba sobre o que está falando, lógico. Mas, para responder a essa questão, é uma questão absolutamente gramatical. A gente tem aí vários tipos de situação, e para cada situação a gente pode ter tempos verbais diferentes, né? Por exemplo, quando a gente vai fazer um future arrangement, ou seja, a gente está falando de um arranjo, de um planejamento, alguma coisa para o futuro. Qual é o tempo que a gente vai usar para falar sobre um plano que você tem? Quem é que se lembra? Olha, se vocês não estiverem se lembrando direitinho de para que a gente usa cada coisa, cada tempo verbal, eu vou encorajar vocês a voltarem lá na aula número 7, que lá na aula número 7 a gente tem todos os tempos verbais, e lá mostra para que você usa cada tempo verbal. Quando você entende em que situação que você vai usar cada tempo verbal, fica muito mais fácil de você gravar. O future arrangement, ele normalmente é apresentado quando a gente usa o present progressive, ou então a gente pode usar também o future simple, aquele going to, tá? Mas normalmente a gente usa com o present progressive mesmo, tá? O present progressive é aquele que é formado pelo verbo to be, conjugado de acordo com o sujeito, mais o verbo principal acrescido de ing. Gente, vocês estão ouvindo o cachorro? Tá dando para ouvir o cachorro latindo? Está atrapalhando isso? Espera aí só um pouquinho que a gente fechar a janela aqui. Para, Estela. Vanusa, dá um jeito de você acalmar a Estela aí para mim, por favor. Desculpa, pronto. Então, o future arrangement a gente faz com o present progressive. Aí, a an instant decision, a gente vai tomar uma decisão no exato momento da fala. Como é que a gente toma uma decisão no momento? A gente usa o will, lembra? É o future simple que a gente usa com will.
Acabaram os fósforos, eu irei ao mercado. Então, I will go to the supermarket. A gente toma uma decisão na hora, a gente usa o future simple. Personal plan, quando você vai fazer um plano, um planejamento que é seu, que é pessoal, você vai usar o future simple com o going to, tá? Pode ser também o simple present, tá? Também pode usar, mas é mais o primordial é o future simple. Na letra D, a routine activity. Qual que a gente usa para falar de rotina, de hábito, para a gente falar da verdade científica? A gente usa o present simple, tá? E, por último, a gente tem a life experience. O que seria uma life experience? Quando você conta alguma coisa de experiência de vida, você está falando de coisas do passado que transformaram a sua vida. Qual é o tempo que é usado? Present perfect. Então, na questão 2, a solução é a letra E. A resposta é a letra E, a life experience. Questão 3. It can be inferred from the comments that... Então, aqui na questão 3, está pedindo inferência. Não se esqueçam, inferência não é alguma conclusão que você chega por causa de suposições. Não tem nada a ver com suposição. Inferência tem a ver com informações. Você pega uma pista, uma segunda pista, uma terceira pista e você chega a uma conclusão. Então, para a questão número 3, você precisa, sim, olhar pelo menos as informações que estão escritas ali. Então, na letra A, the writer in number 3 doesn't travel a lot. Vamos lá ver se isso é verdadeiro ou falso. Number 3. Costa Rica, by far. I've been to a lot of countries. Pronto, parou aí. Pode parar aí. Ele falou o quê? Ele já colocou que é Costa Rica, que é o que ele prefere. E por quê? I've been to a lot of countries. Ele já viajou para muitos países. Então, a letra A não pode ser. Letra A já está eliminada, porque aqui tá na negativa. The writer doesn't travel a lot. Ele fala justamente o contrário. The taxi drivers in Turkey are nice to tourists. Vamos ver em Turkey. O que ele está falando aqui de Turkey? Turkey, number 6. Specifically Istanbul. The food was obscenely tasty and very reasonably priced. The people were friendly, minus the taxi drivers. Pronto, já está. Então, ele já falou que the people were friendly, eram todos amigáveis, minus, except the taxi drivers. Olha o que a questão está dizendo. The taxi drivers in Turkey are nice to tourists. Não, é falso também. Japan is, letter C, né? Japan is perfect for people who like skiing. Vamos ver se é isso mesmo. Japan, hands down the safest country I've ever been to. Eu queria que vocês fizessem uma observação aí, se vocês estão com caderno, com material para anotar. Esse hands down é uma expressão idiomática que é bastante utilizada, tá? Hands down significa assim, sem dúvida, tá? Facilmente, tipo assim, ele fez uma... Lembra que foi feita uma pergunta, qual foi o melhor país para onde você já viajou? Quando a pessoa responde hands down, ele está falando assim, fácil, definitivamente é a resposta, né? Então, você pode colocar aí, porque pode ser que caia, né, como uma expressão idiomática em outro contexto, e aí você já sabe o que significa. Hands down, the safest country I've ever been to. Então, é o país mais seguro onde a pessoa já esteve. The best food, not just Japanese food.
awesome outdoors, especially for a skier like me. Então, aqui já também está falando, olha, awesome outdoors significa que as atividades externas, as atividades para serem feitas ao ar livre são ótimas, são maravilhosas. Especialmente para quem? Para uma pessoa que esquia. Então, aqui, a letra C está certa. Japan is perfect for people who like skiing. Então, até agora, já que ele está pedindo para a gente anotar aquilo que pode ser a inferência que a gente pode trazer a partir dos comentários, a letra C é uma boa alternativa para ser a correta. Mas lembra que eu falei para vocês, a gente sempre tem que ver até a última para ter certeza de que aquela seja a mais correta. Então, na letra D, nós temos: The writer in number 7 prefers southern to northern Italy. Vamos lá, southern to northern Italy. Number 7. Italy for sure. Northern Italy was the most gorgeous place I've ever seen. Vamos lá, peraí. Aqui ele está falando bem o contrário, que ele prefere southern to northern. E lá no texto, de cara, ele já falou que northern was the most gorgeous place. Então, é o país mais, é o lugar mais maravilhoso, bonito, lindo, né, que ele já viu. Então, está errado mesmo a letra D. E a letra E, there are more tourists in Panama than in Costa Rica. Panamá, vamos lá, Costa Rica. Panama, amazing landscapes, tropical forests, mountains, beaches, incredible wildlife, some of the best birds I've had the chance to see, and extremely friendly people, and less tourists than its neighbor, Costa Rica, where I've also been to and liked so much. Então, lá em Costa Rica tem mais turistas do que no Panamá. E aqui a opção está dizendo que existem mais turistas no Panamá do que na Costa Rica. Então, na questão 3, realmente é a letra C, tá? Vocês viram que a gente fez 3 questões sem necessariamente ter que olhar o texto inteiro, ok? E muitas vezes, assim, é bom que você dê uma olhada nas questões, né, para ver o que elas estão pedindo, para você ver o que você realmente precisa pesquisar lá no texto, porque às vezes você faz um scanning, né, aquela leitura rápida, e isso já te responde. Não esquecendo, gente, que a gente tem que fazer aquela primeira análise que eu fiz para vocês, né, de falar o quê? O texto está falando sobre o quê? Qual é a pista que o título te dá? Palavras-chave do título. No final das contas, a gente pode ver também de onde que ele foi tirado. Aqui, ó, a gente tem aqui a fonte dele, ó, é do reddit.com, travel, comments. Então, todas as palavras ali indicam que a gente está falando sobre turismo. E aí fica a dica. Opa, a Marinha fala sobre turismo. Vamos ver qual é o próximo assunto do próximo texto? Read né? Text to answer questions 4 to 7. Disability is not an obstacle to success. These inspirational leaders prove that. De onde que saiu isso? Ó, World Economic Forum. Então, é um fórum econômico mundial, é uma pesquisa de 10 anos atrás, é um artigo, né, de 10 anos atrás, e está falando sobre o quê? Disability, ou seja, necessidades especiais, né? Quando as pessoas têm algum tipo de necessidades especiais. E, de cara, já está falando o quê? Que quando você tem alguma deficiência, isso não é um obstáculo para o sucesso.
E como é que ele vai defender essa tese? A partir de líderes inspiracionais, né, inspiradores, que provam isso com a sua própria vida. Aí, só pelos nomes, a gente já tem uma dica, né, de como que a pessoa foi fundo nessa situação. Disability need not be an obstacle to success. Ele já repete mais uma vez, né, que a deficiência não precisa ser um obstáculo para o sucesso. E aí ele dá algumas informações que são importantes e que aí a gente só pode ter se fizer uma leitura realmente mais criteriosa. Ele fala, Stephen Hawking wrote in the first ever Road Disability Report back in 2011. É o primeiro relatório feito, relatório mundial feito sobre deficiências, tá? Isso foi escrito em 2011 pelo Stephen Hawking. Ele é um dos maiores cientistas, né, influenciadores dos tempos modernos, né? Ele é um físico cadeirante e ele aqui se apresenta como um cadeirante, por quê? Porque nós estamos falando sobre sobre deficiência física, tá? Então, por isso que nesse contexto cabe a pessoa se apresentar desse jeito. É só por isso que cabe a pessoa se apresentar dessa forma, né? Aí ele coloca aqui algum comentário sobre a Frida Kahlo, sobre a Helen Keller. A Frida, se vocês não conhecem, a Frida Kahlo foi uma artista famosa, né? Ela o trabalho dela era surrealista e ela tinha uma deficiência na coluna, ela andava assim tortinha, ela era estrábica também, tinha uns probleminhas assim, tá? E ela teve doenças que eram tipo a poliomielite, que é uma coisa que hoje em dia quase a gente não tem, mas na época dela isso ainda era uma coisa que acontecia, né? Então, ela enfrentou grandes desafios por isso. Mas nem por isso ela foi uma pessoa. Inclusive, imagina, uma mulher que era tinha um defeito físico, né? Ela tinha o corpo torto, e, no entanto, foi uma mulher que se casou e teve uma vida ativa, né? Porque a mente dela era muito ativa, inclusive. Tá? A Helen Keller, ela é mais velha ainda, né? Que ela nasceu em 1880 e ela era cega e surda, mas mas teve uma mãe muito participativa, é uma coisa que até os dias de hoje a situação continua igual, as crianças que têm algum problema, alguma necessidade especial e que têm os pais mais ativos e mais presentes, elas têm uma normalmente, né, tem uma situação melhor, né, de recuperação, uma qualidade de vida maior, mas a Helen, o que é muito importante em relação a ela, que mesmo sendo mulher, mesmo sendo deficiente física, ela conseguiu se formar na universidade, ela é também artista, né, e ela foi muito ativista também, tá? Bora lá, vamos ver. Aí a gente tem esse Mark Pollock. Ele ficou cego aos 22 anos. Ele era atleta, ficou cego, passou a usar uma bengala, né, para poder se virar na vida. Mais tarde,
Mas ele, mesmo assim, o pensamento dele foi assim, se ele ficasse parado, ele ia perder para a deficiência dele. Então, o que ele decidiu fazer? Ele decidiu lutar. E ele começou a correr. Ele corria em desertos, aqui, ó, I began to race in deserts, mountains, across oceans, and on the 10th anniversary of going blind. Então, quando fez 10 anos que ele ficou cego, ele correu mais de 43 dias em direção ao Polo Sul. Imagina que feito, né? Se bobear, isso aí está no Guinness, né? Mas aí, mais tarde, em 2010, ele ficou paralítico. Sofreu um acidente, ficou paralítico. Não bastasse, né, estar cego, agora ele ficou paralítico também. Mais uma vez, a vida dele foi de cabeça para baixo. E ele pensou, ou eu deixo essa deficiência me definir para o resto da minha vida, ou eu vou continuar lutando. E ele continuou lutando, tá? E ele decidiu que ele não ia usar a cadeira de rodas, ele trabalhou muito, junto com outras pessoas, né, com outros cientistas, cientistas da tecnologia, das comunicações, e ele está buscando a cura para a paralisia. Depois a gente tem o Ralph Brown, que já nasceu com uma doença degenerativa muscular, uma distrofia muscular, que é uma doença degenerativa, é uma doença incurável, e ele vai perdendo músculo, né, massa muscular, ao longo do tempo. Mas, embora o diagnóstico dele tenha sido muito precário, ele também foi um cara bem lutador, que continuou estabelecendo assim, metas para ele mesmo, e, inclusive, ele... Ah lá, ó. His passion would eventually lead him to establish a wheelchair manufacturer. Ó, a paixão dele, no final, eventualmente, o liderou para estabelecer a Brown Ability, que é um fabricante de cadeira de rodas. Ele já morreu em 2013, mas o legado dele continua, né? Ele começou uma trajetória, né? Uma história, e ela continua. Bom, o que eu quero que vocês prestem atenção é que a gente já teve um texto sobre turismo e, de repente, out of the blue, né, aparece um texto sobre deficiência. Repararam a mudança drástica de assunto? Isso é importante para vocês saberem como que a Marinha está interessada em que vocês pensem em diversos assuntos, que vocês estejam antenados em assuntos diferentes, tá? Ou seja, vocês têm que estar com um olho para cada coisa que está acontecendo. Não é só a guerra, né, em tal país, não é só esse tipo de assunto, não é só, sei lá, mísseis, não é só isso, tá? São assuntos bem diferentes, bem diferentes. Eu achei essa abordagem muito interessante para se ligar. Aí a questão 4, ela pergunta assim, ó, read the statements below about the text. Frida Kahlo was the most important European activist and painter of her time. Bom, tem várias informações aqui para a gente saber se é verdade ou não, né? Se está correto ou não. Mas a gente já sabe que é só procurar a Frida Kahlo. Frida Kahlo, Mexico's most famous artist, was born with spina bifida. Bom, ela nasceu no México.
E aqui está falando que ela foi a ativista e pintora europeia mais importante. Já começou errado, né? Porque o México não fica na Europa. Então, não é ela. Então, a número 1 está incorreta. Number 2, Helen Keller lost her sight and hearing before she was 2 years old. Before significa antes, tá? Before she was 2 years old. Vamos lá, para Helen Keller. Born in the US in 1880, an illness left Helen Keller both blind and deaf before her second birthday. Before her second birthday. Então, a número 2 está correta. Tá certinho, então, before she was 2 years old. Number 3, Helen Keller's disabilities did not stop her from having a degree at college. Eu até já dei esse spoiler. Eu falei para vocês, ó. Olha aqui, ó. In 1904, Keller graduated from Radcliffe College. Ou seja, ela se graduou, ela se formou na Universidade Radcliffe, becoming the first deaf-blind person to earn a Bachelor of Arts, tornando-se a primeira pessoa surda-muda a conquistar, né, a tirar um diploma, né, um bacharelado em artes. Inclusive, está dizendo aqui que foi na universidade que a sua carreira como escritora e como ativista social teve início. Ela realmente foi uma pessoa muito importante. Então, ó, a número 3 está correta, tá? Porque realmente as suas deficiências não a impediram de tirar um diploma. Então, a gente tem número 1 está errada, a número 2 está correta e a número 3 também está correta. 2 e 3 corretas. Número 4. When he celebrated his 10th birthday, Mark Pollock spent more than 40 days racing to the South Pole. Então, quando ele celebrou seu 10º aniversário, ele gastou, né? Mais de 43 dias correndo em direção ao Polo Sul. Lembra que a gente falou sobre isso? Que ele fez uma corrida sobre o Polo Sul? Qual é, gente, a pegadinha dessa questão aqui? A pegadinha é essa palavra birthday. E se você olhar aqui, ó, no texto, ele fala que on the 10th anniversary of going blind, I raced over 40 days to the South Pole. Então, algumas informações quase todas as informações estão corretas. Foi na 10ª celebração. Ele realmente ele correu, né, por mais de 43 dias e foi em direção ao Polo Sul, tá? Mas a gente tem a palavra anniversary, que é um falso cognato, né? Entre aspas, um falso cognato, porque realmente significa aniversário. Só que não é aniversário, nunca é aniversário de nascimento, aniversário de algum evento, tá? E no nosso caso, a gente usa só essa palavra aniversário mesmo, né? Em português, a gente usa a palavra aniversário para todas as ocasiões. Mas em inglês tem essa diferença. A gente usa anniversary para eventos e quando é para o seu nascimento, para o nascimento de uma pessoa, né, de alguém, ou de sei lá, de um animal até, a gente usa birthday. E aqui está falando que quando ele celebrou o 10º aniversário dele de nascimento, birthday. Então, a número 4 está incorreta,
ok? Por conta dessa única palavra, birthday. Porque, na verdade, foi his 10th anniversary of going blind. Foi o 10º aniversário dele ter ficado cego. E não 10º aniversário de vida. Então, está errado. Number 5. Ralph Brown lost his ability to walk due to a disease that cannot be cured. Esse foi o último. Então, ele perdeu a sua habilidade de andar devido a uma doença que não pode ser curada. Vamos ver o que está falando aqui. Ó. Ralph Brown was still a young boy, ele ainda era jovem, um menino novo, when he was diagnosed with muscular dystrophy and incurável group of genetic diseases, um grupo de doenças genéticas that leads to a loss of muscle mass, que conduz à perda de massa muscular. A few years after his diagnosis, então, poucos anos depois do seu diagnóstico, Ralph began to lose his ability to walk. Então, alguns anos após o seu diagnóstico, ele começou a perder sua habilidade de andar. Então, essa última também está certa. Agora, now mark the correct options. Number 1 está incorreta, então não pode ser nem a letra A, nem a letra E. A number 2 está correta, number 3 está correta, e a number 5, 2, 3 and 5. Então, a gente tem aí a letra C. Questão número 4, letra C. Ué, gente, ninguém está colocando nada no chat ou é porque ele está preso, não está passando? Está todo mundo entendendo? Está tranquilo? Não tem nenhuma interação aí no chat? Estou. Então tá. Então, bora lá. Se tiver alguma coisa, só falando. Questão 5. Mark the extract from the text that shows a hypothetical situation and its result. O que é uma hypothetical situation? É uma situação hipotética and its result. E o resultado dessa situação hipotética. Aí, vocês vão ver que toda vez que a gente está falando em hipótese, a gente tem um verbo modal específico para isso. E esse verbo modal é o would, porque o would ele leva sempre para uma realização não efetuada, não concretizada, tá? Letra A. She would go on to be one of the most famous. Nem terminou. Termina na segunda, na letra B. So, realists in the world. Não tem como você começar uma proposição na letra A e terminar na letra B. As duas já estão eliminadas automaticamente. Letra C. She would go on to achieve international acclaim. Ela acabou conquistando reconhecimento internacional. Becoming America's first Goodwill Ambassador. Ela se tornou a primeira embaixadora da boa vontade da América. Ok. If I just sat in a wheelchair, I would be giving up completely, he remembers. Bom, não tem aqui como ser uma situação hipotética. E aqui, na verdade, não está falando de hipótese. Aqui está falando do que aconteceu lá no passado com uma pessoa e terminou com a declaração de uma outra pessoa. São dois sujeitos aí, então a letra C também
Não pode ser, porque a gente não está falando da mesma situação. E o que o enunciado está pedindo é para você marcar um pedaço de texto que mostre uma situação hipotética e o seu resultado. Letra D. His passion would eventually lead him to establish a wheelchair manufacturer Brown Ability. Olha, his passion would lead him. Esse eventually significa assim, no final, sabe? Finalmente, depois de tudo. Eventually é isso, é depois de tudo. Então, a gente está falando da paixão dele, né? His passion, levou ele a fazer o quê? A criar, a estabelecer o produtor de cadeira de roda, né? O fabricante de cadeira de roda Brown Ability. Então, a gente tem realmente uma situação hipotética, que é a paixão da pessoa, e no final a gente tem o resultado. Qual foi o resultado dessa paixão? Ele transformou isso num projeto, ele transformou isso numa empresa, ele transformou isso em algo palpável, ok? Por enquanto, a letra D é a nossa querida. Na letra E, while doctors warned him he would never be able to lead an independent life. Então, enquanto os médicos o avisaram que ele nunca seria capaz de ter, né, de desenvolver uma vida independente, the young lively boy was already proving people wrong. Aquele garoto vivaz, né, aquele garoto cheio de vida, já estava provando que as pessoas estavam erradas. Então, na verdade, aqui uma coisa não é resultado da outra, é oposição. O médico dizia que ele não ia conseguir ter uma vida independente. E do outro lado, a gente tem o menino, né, uma criança ainda, mas já se provando mais forte do que aquilo que os médicos estavam falando, já mostrando aquela oposição. Então, na questão 5, a gente tem a resposta, como resposta a letra D. His passion would eventually lead him to establish wheelchair manufacturer Brown Ability. Ok? Bora lá para a questão 6. All these words from the extract about Rolf Brown are adverbs, except for... Aqui, gente, realmente é gramatical, né? Aí você fica assim, meu Deus, eu tenho que saber gramática, eu tenho que saber o vocabulário. O vocabulário, ele é importante até certo ponto. Se você souber a gramática e entender para que serve o advérbio, como é que ele se comporta na situação, pronto. É isso que vai salvar a sua vida. Sabe por quê? Todos eles aqui são advérbios, exceto um. Na verdade, exceto dois, porque tem uma das palavras que pode ser adjetivo e pode ser advérbio. E como que eu vou saber? Simples, você tem que saber como ela se comporta na gramática. Lembra que lá no segundo slide eu mostrei para vocês que a gramática está sendo cobrada contextualizada? É isso. Você tem que voltar lá no texto e ver se ela está sendo usada como advérbio ou como adjetivo. Então, a gente tem ali, ó, letra A, eventually. Eventually é uma que pode ser adjetivo e pode ser advérbio. Mas a gente tem aqui, ó, his passion would eventually lead him to establish wheelchair manufacturer Brown Ability. Nesse caso aqui, eventually, está falando que assim, no final, né, at the end, finally. Isso significa, isso é adjetivo? Não é. Por quê? Primeiro que assim, o adjetivo ele modifica um substantivo, um noun. Então ele teria que estar aqui modificando algum substantivo.
coisa que não está acontecendo. Aqui a gente tem um verbo modal, aqui tem o verbo principal, e ele está sendo usado no meio. Gente, quando uma palavra está sendo usada exatamente assim no meio, meio caminho andado para ele ser o advérbio mesmo, tá? Então não tem como, não pode ser. A gente vai ter ali, ó, lively, na letra B, lively. Cadê o lively? Aqui, ó. While doctors warned him he would never be able to lead an independent life, the lively young boy. Esse lively, ele está modificando o quê? Todo, aliás, lively e and young estão modificando a palavra boy. Ou seja, ele está funcionando aqui com adjetivo. Então, a gente já tem um candidato à resposta, que é a letra B. Por quê? Porque a gente está procurando o único que não seja um advérbio. Bom, aí no final, a gente tem aqui, ó, fully, actively, independently. A gente tem esse sufixo ly, tá? Que é um sufixo formador de advérbio de modo. E o advérbio de modo normalmente é formado a partir de um adjetivo. Então, para a letra C, a gente tem full, que significa cheio, fully é completamente. Active na letra D, que significa ativo, actively, ativamente. And letra E, independent, que é independente. E a gente tem independently, que significa de forma independente. Ou seja, na questão 6, a gente tem a letra B como resposta, tá? Na questão 7, gente, qualquer momento que queira perguntar alguma coisa, sinaliza aqui, tá? Porque senão eu vou continuando. Mark the grammatically correct question to the answer below. He realized his disability didn't have to stop him from achieving great things. Já que essa questão está pedindo uma resposta que seja correta gramaticalmente, você nem precisa voltar no texto, porque o texto não vai te responder isso, não. Não necessariamente, tá? A gente tem que, se você não sabe, aqui tem a ordem das palavras, tá? Temos aqui uma palavra, uma WH question, né, que é esse what, e aí a gente tem um verbo no passado. Se você não se lembra direito como é que a gente faz o verbo no simple present, verbo com o simple present com o verbo to be, se você não sabe a voz passiva, volta lá na aula 4. Na aula 4 mostra direitinho, a gente viu o simple past ali. Na aula 7 vimos todos os tempos verbais, tá? Então, são 2 aulas que a gente pode olhar de novo. Existe uma ordem natural, uma ordem que é fixa para essas palavras. Então, aqui, por exemplo, na letra A gente tem, ó... Opa, passei, desculpa, gente. What did he realize? Lembra que eu falei para vocês que o verbo principal, quando ele é regular, no simple past, ele vai ter a terminação ed. Mas a partir do momento que a gente está usando aqui, ó, um verbo auxiliar, o verbo auxiliar já mostra que esse verbo aqui está no simple past. Então, ele não precisa dessa terminação. A primeira coisa que teria que sair daqui seria esse Dzinho no final, tá? What did he realize about his disability? Assim é que estaria correto. E se assim estaria correto, bora olhar aqui na letra E. What did he realize about his disability? A resposta já está aqui, ó. Quando você examina a letra A,
automaticamente a letra E já se mostra a correta. A letra B, what was he realize? Ou aqui seria was he realizing? Embora esse verbo aqui, como seja um verbo intuitivo, ele não é normalmente usado no tempo progressivo. What he realized. Esse, da letra C aqui, a gente tem mais especificamente uma fala coloquial, não é uma fala gramatical, tá? Dá para entender, dá, mas não é gramatical. E aqui, what realized him about his disability? A gente está perguntando de um outro sujeito, tá? Um sujeito que não está aqui. Mudou o rumo da resposta, tá? Então, não tem a ver com essa resposta, né, que foi dada ali no enunciado. Então, a resposta certa é a letra E, onde a gente tem aqui, ó, primeiro vem a WH question, depois vem o verbo auxiliar, sujeito, verbo principal e depois o complemento do verbo principal, ok? Que no caso aí tem uma preposição e depois o objeto, certo? Então, questão 7. Aí eu coloquei aqui para vocês um quadrinho com todas as WH words. Por quê? Porque aqui você tem que lembrar que quando a gente usa uma WH word, a gente tem um alvo, tá? Cada WH word aponta para um alvo diferente. Então, se você tem what, você pode ter o que ou qual. Você está perguntando uma informação sobre algo, sobre alguma coisa. What is your name? Tá? What are you doing? Aí seria o que você está fazendo. No what is your name, qual é o seu nome? Olha a diferença, por exemplo, quando a gente tem aqui, ó, which. Which também significa qual, mas aqui é uma escolha. Você sempre tem opção para escolher. Which t-shirt do you want? Quando eu pergunto what is your name, você pode falar qualquer nome, tá? Agora, eu pergunto assim, which is the green one? Mundo de Ana Lu ou Jaime Júnior? Então, eu estou perguntando um dos dois, eu tenho opção. Toda vez que eu tenho which, eu vou ter uma opção, embora tenha a mesma tradução. Toda vez que pergunta when, você está perguntando quando. Então, você está fazendo uma pergunta sobre tempo. A sua resposta sempre tem que ser relacionada a tempo. Where? A sua resposta sempre tem que ser ligada a um lugar, a uma posição, né? A uma locação. Which eu já falei. Who? Quando você pergunta who, a sua resposta tem que ser ligada a uma pessoa, mas uma pessoa que seja o sujeito, o protagonista. Quando eu pergunto whom, eu também estou perguntando sobre uma pessoa, mas é uma pessoa que seria o objeto. É uma pessoa que está sofrendo a ação. Quando eu pergunto whose eu também estou perguntando sobre pessoa, mas relacionado à posse. Whose é sempre relacionado à posse. A quem pertence isso? De quem é isso? Why? Quando eu pergunto why, eu estou perguntando a razão de alguma coisa. A resposta para why sempre começa com because. Vou colocar aqui no chat. Because. Existe uma forma que é mais coloquial, que é essa aqui, cause. Cause. A mesma coisa da gente falar assim, por quê? Ou é aquele povo que fala cá de quê? Cá de quê? Isso e aquilo? Cause. Não chega a ser tão caipirão quanto cá de quê, não. Mas é mais ou menos isso. É o mesmo porquê.
Mas, assim, esse why é o porquê separado, o because é o porquê junto, é o porquê de resposta. How, eu estou perguntando como algo aconteceu, de que forma isso aconteceu. Sendo que o how, ele pode ser usado junto com o adjetivo também. E aí, dependendo do adjetivo que acompanha o how, aí você tem uma extensão diferente daquele adjetivo, né? Ah, peraí. Aí a gente tem aqui, ó, how far, por exemplo, qual a distância? Né? A resposta sempre vai ser uma distância, por mais que ela seja específica ou vaga, mas é uma distância. How long? Eu estou perguntando da quantidade de tempo, a duração. A sua resposta tem que ser uma duração. How many? Aí eu estou perguntando a quantidade de coisas que eu posso contar mesmo. 1, 2, 3, 4, né? 1,000. E quando eu pergunto how much, eu também estou perguntando a quantidade. Só que é uma quantidade de coisas incontáveis. É quanto, e não quantos, quantas, né? Porque quando eu falo how many, eu posso falar how many students, quantos alunos, how many windows, quantas janelas. Agora, quando eu pergunto how much, eu estou perguntando de coisas que eu não posso contar, mas eu posso medir a intensidade, né? É incontável. Mas, tipo, how much water? Quanto de água? Aí a nossa resposta é com uma medida, mas você mede pela própria medida. How much water? Ó, a glass of water. One glass. One bottle. Ok? Mas eu não estou contando a água propriamente dita, eu estou contando a taça. Ah, how old? How old eu estou perguntando da idade. A resposta sempre vai ser a idade, né? Ao pé da letra seria quão velho. Só que a gente não usa isso, né, gente? A gente pergunta quantos anos a pessoa tem. Quantos anos, o que quer que seja, tem. Ok? Esse aqui, então, é um mapinha que eu preparei para vocês, que serve para vocês também estudarem, desenvolverem seus estudos. Lembrando, gente, que isso aqui primeiro, dificilmente vai aparecer uma pergunta assim, tipo um exercício, igual aparece nos exercícios de gramática, preencha com isso, isso e aquilo. Dificilmente. Essa gramática vai ser contextualizada. Embora a gente falava assim, ó, WH words, elas são palavras interrogativas porque elas funcionam como pronomes interrogativos, mas também podem funcionar como pronomes relativos, como pronomes relativos, como pronomes relativos que fazem ligação entre dois períodos, tá? Entre duas ideias, entre duas ideias. Então, não se surpreendam se aparecer também como um pronome relativo. Por exemplo, eu tenho aqui a palavra which. Aí, which is the best? Qual é o melhor? Mas eu posso colocar numa sentença I don't know which is the best. Eu não sei qual é o melhor. Ele está ali no meio, está fazendo ligação entre um e outro, entre uma oração e outra, tá? Isso também pode acontecer. Então, não se surpreendam se aparecer dessa forma também. Vamos lá para o texto 4. Read text 4 to answer questions 8 and 9. When we start for our drive... Bom, como esse texto deixa eu ver. Aqui não tem nem de onde que ele foi tirado, tá? Tá bem assim. O que eu posso fazer? Dar uma olhada assim, bem
bem por alto, para ver se eu acho alguma palavra. Ó, aqui eu já tenho uma expressão, ó. Yeah, my hair. My hair. Yeah, my hair. Isso aqui tá me parecendo o quê? Alemão. Aqui, ó. Herr Delbrück. E aqui eu tenho um nome, Johann. Pode ser alemão isso aqui. Já tem aí uma pista, né? Para a gente fazer inferência, nós precisamos coletar pistas. Então, a gente precisa prestar atenção nisso. E aqui no último parágrafo, a gente tem outras pistas. Ó, Dracula's Guest, Short Story by Bram Stoker. Bram Stoker nasceu em 1847, morreu em 1912. E ele está falando que esse excerto aqui foi tirado do Dracula's Guest, first published in the collection Dracula's Guest and Other Weird Stories. Foi publicado primeiro na coleção Dracula's Guest and Other... o convidado de Drácula e outras histórias estranhas. Deve ser legal isso aqui. 2 years after the author's death. 2 anos depois da morte do autor. Então, foi publicado, esse Dracula's Guest foi publicado 2 anos depois da morte de Bram Stoker, ou seja, em 1914. It is believed to have been intended as the first chapter for Stoker's 1897 novel Drácula. Então, Drácula, a novela Drácula, né, o romance Drácula, ele é de 1897, e esse Dracula's Guest, acredita-se que a intenção era de que esse fosse o primeiro capítulo dessa história. Mas foi apagado antes da publicação, ele foi deletado antes da publicação pelos como é que se diz? Pelos editores, né, originais. Aqui, ó, who. Lembra que eu acabei de falar sobre isso, ó, who. Aqui ele está como pronome relativo. Who felt it was superfluous to the story. Que acharam, né, esses publicitários, né, esses editores acharam que esse capítulo era supérfluo para a história. O texto está grandinho, eu vou dar uma olhada primeiro nas questões, então, para ver o que ele está pedindo. Say if the statements below are true or false about the story. Bom, então eu tenho que descobrir se é verdadeiro ou falso. The man driving the carriage couldn't speak English at all. O homem que estava dirigindo a carruagem não podia falar inglês de jeito nenhum. Ainda não dá para saber, porque a única coisa que a gente leu ali, eu li a parte que eu acho que era o alemão. It was sunny that day. Então, era um dia ensolarado. But the weather could suddenly change later. Mas o tempo poderia mudar de repente mais tarde. Herr Delbrück warned the coachman to return with the carriage before sunset. Então, Herr Delbrück avisou ao cocheiro para retornar com a carruagem antes do pôr do sol. E a última, the narrator of the story seemed to be unaware of what could happen that night. O narrador da história parecia não estar ciente sobre o que poderia acontecer naquela noite. Bom, vamos lá. A gente vai ter que voltar lá no texto para saber. The man driving the carriage couldn't speak English at all. When we started for our drive, the sun was shining brightly on Munich. Aí, ó, é a Alemanha mesmo.
And the air was full of the joyousness of early summer. Summer, gente, é verão, tá? Então, quando eles começaram começou a sair, drive, é assim, a corrida, né? Mas é uma corrida de carro, no caso deles é uma carruagem. O sol estava brilhando ainda, o ar estava cheio daquela alegria do verão, né? Do verão que está começando. Just as we were about to depart, quando a gente estava pronto para sair, Herr Delbruck, the Metro Hotel of the Quattro Seasons, é o Four Seasons, aquele hotel famoso que é internacional, né? Tem vários países, então lá é chamado Quattro Seasons, sei lá, enfim. O metro do hotel where I was staying, que é o hotel onde essa pessoa, o narrador, estava ficando, came down bareheaded, ele desceu sem chapéu, sem nada, né? Com a cabeça ao vento, to the carriage end. Ou seja, ele veio apressado. Ele veio apressado, porque não veio com chapéu nem nada, veio despreparado. Se isso não fosse uma coisa importante, né, não estaria aqui. Isso aqui é uma inferência que a gente vai fazer, né? And after wishing me a pleasant drive, depois de me desejar uma boa corrida, said to the coachman, disse ao cocheiro, still holding his hand on the handle of the carriage door. Então, ele estava segurando a mão do cocheiro na maçaneta da carruagem e falando com ele. Remember you are back by nightfall. Então, lembre-se de voltar ao anoitecer. The sky looks bright. O céu parece brilhante. But there is a shiver in the north wind. Existe um estremecimento, né, um arrepio no vento norte that says there may be a sudden storm, que diz, que aponta, né, para que pode ser que pode haver uma tempestade repentina. But I am sure you will not be late. Mas eu estou certo de que você não se atrasará. Here he smiled and added. Nesse momento ele sorriu e falou, e adicionou, né? For you know what night it is. Porque você sabe que noite é esta. Só que isso estava sendo falado para o coachman. Tá. Johann answered with an emphatic, yeah, mein Herr, and touching his hat, drove off quickly. Então ele respondeu de forma enfática, né, assentiu, dizendo sim, e tocando seu chapéu, ele saiu rapidamente. When he had cleared the town, I said, after signaling to him to stop. Então, quando ele já tinha chegado à cidade, né, eu disse para ele, depois de sinalizar, para ele parar. Tell me, Johann, what is tonight? Ele não sabe. What is tonight? He crossed himself as he answered laconically, Walpurgisnacht. Well, Johann, I want to go down this road. Ele quer ir por uma estrada. I shall not ask you to come unless you like. Você não precisa me acompanhar, menos que queira. But tell me why you do not like to go. Mas me diga por que você não quer ir. I asked. Eu perguntei. For answer, he seemed to throw himself off the box. Então, como resposta, ele parece ter se jogado para fora da caixa da carruagem tão rápido que ele alcançou o chão na hora. Então, ele se esticou, esticou as mãos assim, apelando para mim, implorando para eu não ir. There was just enough of English mixed with the German for me. Olha só.
There was, havia, just enough of English mixed with the German for me to understand the drift of his talk. Então, ele usou um pouquinho de inglês que ele tinha, misturado com alemão, para que o narrador entendesse essa urgência do que ele estava falando. Olha, era essa a informação que a gente precisava. Estava aqui no terceiro parágrafo. Não significando que o que a gente leu antes foi jogado fora, porque, como a gente já leu todas as perguntas, eu já vi duas respostas ali, anteriormente. Mas aqui, ó, the man driving the carriage couldn't speak English at all. Isso significa que não podia falar inglês de forma nenhuma, nenhuma palavra. Essa é falsa. Por que é falsa? Porque ele falou que ele juntou um pouquinho de inglês com alemão, só o suficiente para que a pessoa entendesse a urgência do que ele estava falando. Então, aí é falsa. Só por ela ser falsa, a gente já eliminou letra B, letra D e letra E. Nós só temos agora letra A e letra C. Sabendo que a segunda é verdadeira, it was sunny that day, but the weather could suddenly change later. Tá? Aqui, ó, as duas são true. E a letra C, ó, e a terceira proposição, Herr Delbruck warned the coachman to return with the carriage before sunset, antes do sol se pôr. Aí eu pergunto para vocês, lá no texto está escrito by nightfall. By nightfall significa ao anoitecer. Before sunset é antes do pôr do sol. Isso é o mesmo horário? Na opinião de vocês, isso é o mesmo horário? Não, não é o mesmo horário. Before sunset é antes do sol se pôr, ou seja, o sol ainda está aparecendo, né? Ainda existe a claridade do sol para que todos possam ver, não tem como se esconder dele. By nightfall, que é o que aparece lá no texto, significa ao anoitecer, ou seja, não é para vir na madrugada, mas ok, que seja quando já estiver noite. É no início da noite. By nightfall é ao cair da noite. Então, aqui é letra C, tá? É falso. E a última é verdadeira. The narrator of the story seemed to be unaware of what could happen that night. Então, ele realmente não sabia o que ia acontecer aquela noite. Tá? Questão 9. All statements are correct about the text, except for... Vamos ver o que ele está perguntando aqui, que a gente já leu o texto praticamente todo, né? Drácula's Guest was first published in 1914. Essa é verdadeira. Quer ver? Olha lá, ó. Drácula's Guest, a short story by Bram Stoker, first published in the collection Dracula's Guest and Other Weird Stories, 2 years after the author's death. O autor morreu em 1912. E essas histórias, né, essa coletânea, foi publicada primeiro em 1914, 2 anos depois da morte dele. Então, tá certo, a letra A está correta. Letra B. Drácula was published after Bram Stoker's death. Não. Não, tá errada. Eu mesmo estou respondendo. Ah lá, ó. Aqui não.
It is believed to have been intended as the first chapter for Stoker's 1897 novel Drácula. Ele morreu em 1912, não foi depois da morte dele, foi bem antes. 15 anos antes. Então, já é a letra B. Tudo está correto, menos uma, né? Então, mas vamos confirmar as outras. Drácula's guest is thought to be the omitted first chapter of Drácula. Sim, a gente acabou de ver isso agora. Que ele deixou de ser publicado, né, por causa dos editores originais. Drácula's Guest and Other Weird Stories is a collection of Stoker's short stories. Tá certo? Drácula's Guest was removed from Drácula by the original publishers of the novel. Certo também. Tudo certo. É letra B, então. 9, letra B. E agora a gente tem aqui, olha, um texto bem tranquilinho e com uma outra... como é que se diz? Com uma outra ferramenta, né, para a gente fazer inferência, que é essa imagem aí, ó, Black British Voices Project. A gente está falando de um projeto das vozes de negros ingleses, ok? E aí tem de todas as idades, gêneros diferentes também, né? Provavelmente profissões diferentes. É um projeto. Esse projeto, essa é uma propaganda, né? Um cartaz, alguma coisa que foi publicado no Instagram, tá? E vamos lá, está apresentando dados. 98% of Black Britons said they have compromised self-expression, ou seja, a sua autoexpressão and identity to fit into the workplace new finds show. Então, novas descobertas mostram que 98% dos ingleses, dos britânicos negros, disseram que eles comprometeram a sua expressão pessoal e a sua identidade para caber no seu local de trabalho. The Black Britons Voices Project is a comprehensive survey of over 10,000 Black Britons. Esse projeto Black Britons Voices é um projeto que é uma pesquisa abrangente de mais de 10 mil britânicos negros, né? The largest research initiative ever. Então, é a maior iniciativa de pesquisa que foi conduzida dentro das comunidades britânicas negras. O projeto é uma colaboração entre essas pessoas, essas entidades aqui, ó, esse @CamSociology, @The Voice Newspaper and iCubed Consultants. The research reveals a central split on the question of British pride in Black communities. A pesquisa, ela revela uma questão... split, esqueci o que é split. Central na questão do orgulho britânico nas comunidades negras. E mostra que o preconceito racial e a falta de sensibilidade, a insensibilidade nos locais de trabalho britânicos, do Reino Unido, na verdade, né? Continuam... esqueci também. Mas continuam ali firmes, né? Em Frankfurt, que é um verbo isso. Que verbo é esse, gente? Com quase 9
with almost 9 in 10 respondents saying they have experienced racial discrimination at work. Dizendo que 9 das 10 pessoas que responderam, entre 10, 9 responderam, disseram que eles já passaram por discriminação racial no trabalho. Uau! Isso é forte. Está vendo que não é só aqui no Brasil, né? Tem gente que fala que isso é só no Brasil, mas no mundo inteiro isso ainda acontece. Vamos lá. Questão 10. Mark the option in which the word extracted from the text is a noun formed by adding a prefix and a suffix. Bom, a gente está procurando um substantivo que seja formado por prefixação e sufixação, tá? Aí a letra A a gente tem comprehensive. Só que comprehensive, olha só, comprehensive survey, uma pesquisa abrangente. Comprehensive não é um noun, é um adjective. Então, letra A já está eliminada, tá? Discrimination é um noun? É, mas ele é formado só por prefixação, aqui é o prefixo dis. O resto não é. Crimination é uma palavra. Entrenched é um verbo, tá? Isso aqui é verbo. Se não fosse verbo, se fosse para ser usado como alguma categoria que não fosse o verbo, seria adjetivo, não é noun. Então, não pode ser nem A, nem B, nem C. Insensitivity. Insensitivity. Insensitivity é um noun, é formado. E aqui, ó, a palavra é sensitive. Sensitive, isso mesmo. Que é sensível, né? É um substantivo abstrato formado a partir de um adjetivo. Então, a palavra é sensitive, que é um adjective, e aí a gente tem um prefixo de negação, que é o in, e tem o sufixo it, depois do V aqui, tá? A partir do I, ity, é um sufixo, tá? Então, esse insensitivity, ele que forma substantivos abstratos, tá? Esse ity. Então, essa palavra é formada por prefixação e sufixação, certinho. E initiative é formada só por sufixação, que é esse if. Só sufixação. É um noun. Então, a letra D. Questão 10, letra D. Questão 11. According to the text, it is possible to affirm that lots of Black people in American countries do not fit into their workplace due to racial discrimination. Bom, lá o tempo inteiro a gente estava falando de quem? Dos britânicos, né? Então não tem nada a ver com American countries. Pode até ser que o assunto seja o mesmo, que o resultado seja o mesmo, se fizer essa pesquisa em vários países do mundo, eu acho que vai ter o mesmo resultado, então. Mas não é o caso desse texto. Letra B. There has never been any research project as big as this one conducted with Black Britons. Isso aqui nunca houve um projeto de pesquisa tão grande quanto esse conduzido com os Black Britons. Eu acho que é isso aqui, ó. Segundo parágrafo, the Black Britons Voices Project is a comprehensive survey of over 10,000 Black Britons, the largest research initiative ever to be conducted. Quando a gente tem essa palavra ever é sempre, é para todos os lados do tempo, é uma infinitude de tempo, tá?
Então, realmente, tanto ever quanto never. There has never been any research project as big as this one. Letra B, com certeza. Letra C. The project reveals that there is little discrimination against Black Britons. Parou aí, né? Little discrimination, sendo que 9 de 10 participantes relataram que já sofreram discriminação racial. Não, parou aí. Letra D. A lot of people said they suffered racial discrimination inside the University of Cambridge. Não, não está falando sobre isso. A maioria diz que sofreu discriminação racial, mas não tem a ver com a Universidade de Cambridge, tem a ver com seus locais de trabalho. Letra E. None of the interviewees in the Black British Voice Project expressed pride in being British. Não, tem nada a ver, isso aí também não foi falado. Então, questão 11, letra B. Agora a gente tem mais um texto para falar, para responder as questões 12 a 14. Bora lá. Throughout history. Bom, olha só, gente, vamos rever agora os assuntos. A gente falou sobre o que mesmo? O primeiro assunto foi. Ixi, nem eu estou lembrando. O primeiro assunto foi turismo, depois falou sobre o quê? Sobre deficiência, né? Falou agora sobre racismo, e agora a gente vai falar sobre throughout history, countless remarkable women have made invaluable contributions to the fields of science, technology, engineering and mathematics, STEM. Ó, a gente pode estar falando desses campos, tá? Dessas áreas, né, científicas, que é a ciência, tecnologia, engenharia e matemática, e a gente pode estar falando das mulheres dentro dessas áreas. Que eu acredito mais que seja isso, porque está falando ao longo da história. Falando primeira sentença, o primeiro período, já fala das contribuições assim, altamente valorosas que as mulheres fizeram ao longo do tempo, nesses campos, tá? Falando que o seu trabalho pioneiro não só evoluiu muito o entendimento humano dentro dessas disciplinas, como também pavimentou o caminho para as gerações futuras de cientistas femininas, né? Cientistas, engenheiras e tal, numa postura que meio que confronta, né, a posição social, né, nesse processo, nesse segmento. Aí aqui está falando over the past decade, então assim, na última década, we've witnessed a significant increase in the number of women. Olha só, desde a última década, nós estamos testemunhando um crescimento significativo do número de mulheres e garotas de todos os tipos de background e raças, expressando interesse nesses campos do STEM, né? Que é ciência, tecnologia, matemática. Essa diversidade enriquece as mentes focadas em responder algumas das perguntas mais desafiadoras de nossos tempos. O surgimento da participação feminina
liderou, has led to an explosion of new... nos levou, né? Levou a uma explosão de novas perspectivas, ideias, inovações, contribuindo significativamente para o avanço científico e tecnológico. Agora, existem mais mulheres cientistas, engenheiras, matemáticas e tecnólogas do que jamais houve, trabalhando incansavelmente para resolver problemas complexos, fazendo do nosso planeta um lugar melhor e mais avançado para a gente viver. E essa mudança não é apenas encorajadora, mas também é crítica para o futuro da inovação global. Apesar do progresso nos anos recentes, ainda há uma lacuna significativa, né, do gênero dentro desses campos de ciência, tecnologia, engenharia e matemática. De acordo com a National Science Foundation, as mulheres dessa área representam apenas 28% da força de trabalho nas ocupações de ciência e engenharia. E essa subrepresentação de mulheres nesses campos pode ser atribuído a um número de fatores, incluindo um preconceito inconsciente e a falta de acesso a oportunidades. No entanto, é crucial que nós trabalhemos em prol de aumentar essa representação feminina nesses campos, não apenas para o bem da igualdade de gêneros, mas também para garantir uma perspectiva diferente, perspectivas e abordagens diferentes para a solução de problemas dentro da comunidade feminina, comunidade de mulheres nessas áreas. Ao empoderar e dar apoio e apoiar, né, as mulheres nessas comunidades, né, nessas áreas, nós podemos direcionar a inovação e avanços que beneficiam a sociedade como um todo. Ou seja, aqui depois que nós falamos já de turismo, de deficiência física, falamos de preconceito racial, agora a gente está falando de uma outra minoria. E essa outra minoria é o quê? É a mulher em determinados campos de trabalho. Que a mulher, hoje em dia, ela não está exatamente abaixo do homem no campo de trabalho. Depende da área, né? Essa aqui é uma área que ainda precisa de atenção. Questão 12. In the sentence, this shift is not only encouraging, but also critical for the future of global innovation. Então, essa mudança não é apenas encorajadora, mas também é crítica para o futuro da inovação global. Está no second paragraph, no segundo parágrafo. The subject, this shift, refers to... Vamos voltar lá para a gente saber? Está falando dessa mudança. É sobre o global interest in STEM fields, é um interesse global nessas áreas de STEM. Está falando de mais mulheres trabalhando nessas áreas. Está falando, por exemplo, da subrepresentação das mulheres nessas áreas. Avanços, né, nessas áreas que beneficiam a sociedade, ou preconceito e falta de acesso a oportunidades dentro dessas áreas. Essa mudança se refere a quê exatamente? Segundo parágrafo. Over the past decade, we've witnessed a significant increase in the number of women and girls from all backgrounds and races expressing interest in STEM fields. This diversity... vamos aqui, essa última parte aqui,
There are now more women scientists, engineers, mathematicians, and technologists than ever before, working tirelessly to solve complex problems, making our planet a better and more advanced place to live. This shift is not only. Então, aqui, ó, o que ele tá falando especificamente é que existem agora mais mulheres cientistas, engenheiras, matemáticas e tecnólogas do que jamais houve, trabalhando incansavelmente para resolver problemas complexos, fazendo com que o nosso planeta seja um lugar melhor e mais avançado para viver. É sobre essa mudança que ele está falando. Então, essa mudança eu acredito que seja essa aqui, ó, letra B. More women working in STEM. STEM. Porque aqui o global interest não é isso, né? Essa mudança. Sempre houve interesse nessas áreas, mas as mulheres não estavam incluídas aí como protagonistas, né? Underrepresentation of women? Não pode ser a subrepresentação da mulher. Adianta em quê? Melhora em quê? Porque aqui a gente está falando de encouraging, critical for the future. Uma subrepresentação não traz aspectos positivos, uma coisa negativa não vai trazer, né, aspectos positivos. Advancements in STEM that benefit society. Existem avanços, sim, mas esses avanços são. O texto mostra que eles estão sendo trazidos justamente pela presença da mulher nessas áreas. E o preconceito e falta de acesso, né, nem precisa comentar, porque realmente não vai trazer. Como eu falei antes, uma coisa negativa não vai resultar em algo positivo. Questão 13. In the sentence, this underrepresentation of women in STEM can be attributed to a number of factors. Third paragraph. The modal verb expresses the idea of. Ok, aqui é uma pergunta específica, o verbo modal. Primeiro lugar, a gente tem que reconhecer quem é o verbo modal. Qual é o verbo modal aí? Alguém pode escrever aqui para mim? Não? Ninguém? Em prol, então, do nosso avanço. Isso, Eduardo. Thank you so much for your participation. Can. Can é o verbo modal. Esse can, ele serve para a gente falar de possibilidade, de permissão, né? Entre essas opções aí, poderia ser essas duas. Possibilidade e permissão. O que você acha que poderia ser dentro dessa sentença? This underrepresentation of women in STEM can be attributed to a number of factors. Está pedindo permissão para alguma coisa, gente? Está ofertando permissão para alguma coisa? Não, também. Não está. Nenhuma coisa nem outra. É possibility. Está falando essa subrepresentação de mulheres nessas áreas pode ser atribuída, ou seja, é uma possibilidade há uma possibilidade de que seja atribuída a um número X de fatores, ok? Então, é letra A, possibility. Questão 14. What is the main topic of the text? The increase of workforce in science and engineering occupations. O aumento da força de trabalho nas ocupações em ciências e engenharia? Não exatamente. Primeiro que não são só essas duas áreas. Primeiro que não é só o aumento da força de trabalho, porque aqui a gente está tratando de uma questão de gênero. The notable progress in the field of science and technology.
O progresso notável no campo da ciência e tecnologia também, de novo, não está completo, né? Não é uma coisa completa. E não é também o tópico principal do texto. The huge é enorme, grande, the huge decrease of female representation in STEM. É o contrário, né? Porque aqui está falando que é assim, o decréscimo enorme da representação feminina nessas áreas, né? STEM. É justamente o contrário. Está assim aos poucos, mas está aumentando. The critical issues for the future of global innovation. As questões críticas para o futuro da inovação global. Também não é sobre isso. E letra E, the relevance of women's contributions in STEM. A relevância das contribuições das mulheres em STEM. É essa, exatamente essa, ok? Então, questão 14, letra E. Vamos para o nosso último texto, que é o texto número 7, para responder as questões 15 a 17. TechCrunch, Media and Entertainment HBO's The Last of Us is a video game adaptation that's actually good. By Lauren Forrestal. Então, aqui a gente tem um pequeno artigo, né, que está falando sobre uma adaptação de um videogame chamado The Last of Us e que está sendo lançado pela HBO. Ok? Beleza. E, pelo jeito, a pessoa, essa Lauren Forrestal, ela aponta como uma coisa positiva, ela gostou, porque essa adaptação, ela falou, is actually good. É, na verdade, boa. Tá? The Last of Us is HBO's post-apocalyptic thriller based on the popular video game. Então, esse The Last of Us é um thriller, né? É um suspense pós-apocalíptico da HBO, baseado num videogame popular. Ele estreou no domingo, 15 de janeiro de 2023, nos canais da HBO. A série tem 9 episódios no total e segue o plot do jogo de 2013, no qual a liberação de um fungo transforma metade da população mundial em zumbi comedor de carne, também conhecido como clickers. Aí está falando aqui quem são os atores, né? O Pedro Pascal, as Joel, tem a atriz Bella Ramsey. The Last of Us é centralizado em volta desses dois personagens que, no início, não querem saber um do outro, não querem nada um com o outro. O Joel e o seu confidente, Tess, que é uma outra personagem também. Então, eles se encontram lá numa zona de quarentena em Boston e pelos Estados Unidos afora. Conforme a história vai progredindo, eles vão tendo umas trocas mais dinâmicas, porque eles começam a depender um do outro, então eles precisam interagir, né? Eles têm mais interações. E aí a autora fala que essa série a HBO está fazendo essa adaptação de um videogame numa série.
Depois de tantas adaptações de videogames que falharam, esse show é um alívio para os fãs do jogo, né? Do jogo Last of Us. Foi coescrito com o criador do jogo, então não tinha como não dar certo. É mais ou menos isso que ela quer dizer. Ela usa vários termos para dizer a mesma coisa, que é assim, não tinha como não dar certo, foi uma coisa feita com muito carinho, foi feita para dar certo, e os fãs desse jogo vão se apaixonar, não tem como. Então, assim, na superfície, essa série pode parecer ser apenas uma outra história de sobrevivência com zumbis. No entanto, a série da HBO não foca nessas mortes, né, dramáticas e tal, né, dessas pessoas, desses mortos-vivos. Pelo contrário, ela foca no relacionamento humano entre essas pessoas que não estão infectadas e seu mundo se torna mais incerto, e a incerteza, né, que o mundo se torna a cada minuto. In our opinion, is the fact that viewers don't need to play the game to understand it. Tá. Mas o que faz desse show tão especial, tão legal, na nossa opinião, é o fato de que quem está assistindo não precisa jogar o jogo para entendê-lo, né? É só você assistir a série que você vai entender, você não precisa jogar. There are some key differences that help the story speak to a large audience. Aí fala que tem algumas diferenças entre o jogo e a série, mas que tá beleza, tranquilão. Muito bem. Então, agora a gente já está falando sobre entretenimento. Olha como é que mudou totalmente, né? Os tópicos são muito diferentes de um texto para outro. São muitos textos, né? Foram acho que 5 textos, e bem diferentes os temas. Ou seja, o Colégio Naval está esperando que vocês sejam leitores vorazes, tá? Antenados. Questão 15. It is possible to state that the main purpose of the text is to provide readers with a... É possível declarar que o propósito principal do texto é fornecer aos leitores uma revisão da série da TV? Não, acho que não. Uma descrição da série? Também não. Uma adaptação do videogame? Não, né? A adaptação do videogame é a série. Uma explicação do videogame, muito menos. TV, um advertisement, uma propaganda dessa série de TV, eu fico com a letra E. Questão 15 é letra E. Por quê? O tempo inteiro ali está falando sobre o jogo, a série, falando sobre a HBO e o papel dela. Letra E. 16. According to the author, The Last of Us is... Então, de acordo com o autor, qual é a opinião da autora em relação ao The Last of Us? É uma história focada no relacionamento entre os dois personagens principais. Ela fala isso, né? Ela fala isso. A outra história tediosa sobre sobrevivência não é isso. A good video game poorly turned... Não é. Esse poorly, pobremente, isso aqui matou a proposição. Aí aqui falou o contrário, que é uma série de TV que inspirou a criação de um videogame. Está errado.
E aqui, letra E, está dizendo que essa série da HBO só pode ser entendida pelos jogadores do videogame. E ela fala justamente o contrário, que o que é legal é que a gente não precisa jogar o jogo para entender a série. Ok? Então, na 16, a gente ficou com a letra A. É uma história focada no relacionamento entre os dois personagens principais. Lembra que ela fala ali que eles não focalizam nos mortos-vivos, pelo contrário, eles focalizam em quem está vivo, que não está infectado. E na questão 17, no extrato, the series has 9 episodes in total and follows the plot of the 2013 game in which a fungus outbreak turns half of the world's population into flesh-eating zombies. First paragraph. The underlined pronoun refers to pronoun which. Se ele é um pronome relativo, gente, é que ele está sendo usado como pronome relativo, ele tem que fazer referência a algo que já foi dito antes. Então, o que já foi dito antes? Outbreak vem depois, total vem antes, mas o que é mais perto dele? A palavra é plot. Letter C, plot. Até porque é onde acontece, é no plot, né, que acontece o quê? Esse fungus outbreak turns half of the até os zombies, ok? Então, para a questão 17, letra C, ok? Todo mundo entendeu? Acompanhou direitinho? Yes? Oh, so thank you so much for your attention, ok? Eu espero que vocês tenham curtido essa aula e que vocês tenham pegado, assim, o jeito de como de mais uma necessidade, né? Até então, a gente tinha provas que estavam seguindo um caminho bem linear. Essa prova da Escola Naval, do Colégio Naval, trouxe uma novidade, uma diversidade, que eu acho que foi muito enriquecedora. Tá? Ela foi escolhida justamente por isso, para vocês prestarem atenção em como vocês têm que ficar antenado em diversos assuntos diferentes, tá? Desde as coisas mais sérias, mais científicas, até o entretenimento, né? E assuntos mais divertidos, digamos assim. Ok? Pessoal, obrigada. Boa noite para todo mundo. Tchau, tchau, Eduardo.